Meu nome é Larissa, e até 2 semanas atrás eu achava que minha vida era muito boa. Eu tinha um emprego estável no Grupo Financeiro Carvalho, uma empresa renomada com filiais em quase todos os estados. Morava em um apartamento legal em Sorocaba, com meu namorado de 3 anos, João. Nós nos conhecemos durante meu último ano de faculdade, e as coisas aconteceram rapidamente entre nós. Depois da formatura, consegui o emprego dos meus sonhos como analista financeira, e João se mudou comigo quando assinei o contrato de aluguel de um lugar maior. Lembro da noite em que tudo desmoronou. Era a festa de aniversário da Júlia, uma das minhas colegas de trabalho e amigas mais próximas em Sorocaba. A comemoração aconteceu em um bar de luxo no centro da cidade, com uma sala privada nos fundos. A festa estava a todo vapor quando decidi ir ao banheiro. Enquanto caminhava pelo corredor, notei um casal se agarrando em um canto mal iluminado, perto do guarda-volumes. Eu não queria encarar, mas algo no perfil do cara parecia familiar. Quando ele se mexeu um pouco, meu estômago embrulhou. Era João. Meu João. Com as mãos em uma loira que eu nunca tinha visto antes. Fiquei congelada, assistindo enquanto eles se beijavam. Levou alguns segundos para meu cérebro processar o que meus olhos estavam vendo. Então, a raiva me atingiu como um tsunami. "Você está brincando comigo?" Gritei alto o suficiente para que várias pessoas se virassem para olhar. João pulou para trás como se tivesse sido eletrocutado. Seus olhos se arregalaram ao me ver. "Larissa, isso não é... Não ouse dizer que isso não é o que... parece." Cuspi, minha voz tremendo. Porque parece exatamente isso. Meu namorado me traindo na festa de aniversário da minha amiga. "Larissa, por favor, deixe-me ir para casa e falar sobre isso." Ele implorou. "Para casa?" Ri. Mas sou vazio até para mim. "Você quer dizer meu apartamento pelo qual eu pago? E onde você mora sem gastar um centavo? Porque eu fui uma idiota que acreditou que você me amava? Quero suas coisas fora do meu apartamento até amanhã." Me virei e saí do bar, ignorando João chamando meu nome. Júlia me seguiu para fora e me ajudou a pegar um táxi. Eu estava com tanta raiva que não conseguia chorar. Isso viria mais tarde, quando estivesse sozinha no meu apartamento, cercada pelas coisas de João, lembranças vivas da idiota que eu tinha sido. Nas 2 semanas seguintes, me joguei no trabalho, ficando até tarde no escritório e assumindo tarefas extras. Mas toda vez que voltava para meu apartamento, o vazio me atingia. Não porque eu sentia falta de João, a raiva ainda estava muito fresca para isso, mas porque percebi que não tinha laços reais com Sorocaba além do meu emprego. Meu verdadeiro lar estava em Juquitiba, uma pequena cidade no interior do estado de São Paulo. A casa que meu pai construiu com as próprias mãos. A mesma que ele me deixou quando morreu de câncer há 8 anos. Eu tinha 19 anos e estava no meu 2º ano de faculdade quando aconteceu. Minha mãe me ligou às 3 da manhã para dizer que meu pai tinha piorado. Mas quando cheguei em casa, depois de dirigir por 6 horas, ele já tinha partido. Ele deixou a casa para mim em seu testamento. Sua forma de garantir que eu sempre teria um lugar para chamar de lar. Depois do funeral, voltei para a faculdade e tentei me concentrar nos estudos. Minha mãe morou sozinha na casa por cerca de 1 ano, até que me deu uma bomba. Ia se casar novamente. O noivo, Ricardo, tinha 2 filhos adolescentes de um casamento anterior. Eu não fiquei feliz com a notícia. Parecia cedo demais depois da morte do meu pai. E a ideia de estranhos morando na casa da nossa família me deixava desconfortável. Mas minha mãe implorou, dizendo que se sentia sozinha e que Ricardo era um bom homem, que a fazia feliz. No fim, aceitei que eles se mudassem. O que mais eu poderia fazer? Eu amava minha mãe, e a casa era grande demais para morar sozinha. Depois da formatura, aceitei o emprego em Sorocaba, em vez de voltar para casa. Parte da decisão veio da oportunidade de carreira. Mas, sendo honesta, o motivo principal era que eu já não sentia mais que aquele era meu lar. Nas poucas vezes que visitei Juquitiba durante as férias, me sentia uma estranha. Minha mãe estava sempre ocupada com Ricardo ou seus filhos, Beatriz e Gabriel.
Eles eram educados, mas estava claro que eu não fazia parte daquela nova família. Sentada no meu apartamento meio vazio em Sorocaba, rolando o feed do celular e ignorando as mensagens de João, tomei uma decisão. Era hora de voltar para casa. Minha empresa tinha uma filial lá. Eu poderia me transferir, recuperar minha casa e começar do zero. Na manhã seguinte, liguei para meu chefe, Ricardo, e pedi uma reunião. Larissa, o que você está pensando? Ele perguntou enquanto eu me sentava em frente à sua mesa. Preciso solicitar uma transferência para a filial em Juquitiba. Fui direta. Ele me estudou por um momento e suspirou. Você é uma das nossas melhores analistas, Larissa. Eu odiaria perdê-la completamente. Deixe-me fazer algumas ligações e ver o que consigo. 3 dias depois, Ricardo confirmou minha transferência. Eu aceitaria um pequeno corte de salário, mas poderia viver com isso. O custo de vida em Juquitiba era uma fração do de Sorocaba, de qualquer forma. Naquela noite, liguei para minha mãe para contar as novidades. Mãe, tenho algo para te contar, disse quando ela atendeu. Estou voltando para casa. Houve uma pausa. Oh, quando? Em cerca de 2 semanas. Só queria avisar para que você possa deixar meu quarto pronto. Dessa vez, o silêncio foi mais longo. Seu quarto? Mas Beatriz tem usado esse quarto desde que começou a faculdade. Bom, ela vai ter que se mudar para um dos outros quartos. Respondi tentando manter um tom neutro. É minha casa, mãe. Claro, claro, disse rapidamente. Só não esperava, mas ficaremos felizes em ter você de volta. Algo na voz dela me dizia o contrário, mas ignorei esse pensamento. Ótimo. Então nos vemos em breve. Quando desliguei, não consegui me livrar da sensação de que meu retorno não seria tão simples quanto eu imaginava. Mas eu estava determinada a recuperar minha vida. E minha casa. Não importa o que acontecesse. As 2 semanas antes da minha mudança passaram rapidamente. Eu rescindi meu contrato de locação, vendi a maioria dos móveis e empacotei tudo o que importava. Meus amigos me deram uma festa de despedida em nosso bar favorito, deliberadamente não aquele onde eu peguei João trapaceando. A viagem para Juquitiba levou quase 6 horas. Eu parei na casa colonial de 2 andares, a minha casa. Meu pai a projetou ele mesmo, trabalhando com um morador local para criar nossa casa de família. A tinta azul era um tom mais escuro do que eu me lembrava, e os canteiros de flores que minha mãe sempre manteve meticulosamente pareciam um pouco crescidos. Antes que eu pudesse pegar minhas malas, a porta da frente se abriu, e minha mãe saiu. Ela parecia mais velha do que quando a vi pela última vez no Natal. Novas linhas ao redor de seus olhos e seu cabelo castanho agora com mais fios grisalhos. Larissa, ela disse, caminhando em minha direção de braços abertos. Bem-vinda ao lar. Eu a abracei, respirando o cheiro familiar de seu perfume de baunilha. Oi, mãe. Ricardo apareceu na porta nos observando. Ele era um homem alto, com cabelo ralo e uma carranca permanente. Eu nunca o detestei exatamente, mas nunca o afeiçoei também. Larissa, ele assentiu enquanto eu me aproximava da casa. Seus olhos varreram meu carro, lotado até a borda com caixas e malas. Parece que você trouxe sua vida inteira com você. Só o essencial, eu respondi forçando um sorriso. A maioria são roupas e coisas de trabalho. Ele resmungou, não se oferecendo para ajudar com minhas malas. Bem, Beatriz mudou suas coisas para o quarto de hóspedes, seu antigo quarto. Minha mãe deu a ele um olhar que eu não conseguia interpretar direito. Então se virou para mim. Entre, querida. Você deve estar exausta da viagem. O interior da casa parecia familiar e estranho. O layout era o mesmo, mas os móveis tinham sido reorganizados, e muitas das decorações que eu lembrava da minha infância tinham sumido, substituídas por itens que eu não reconheci. Enquanto caminhávamos pela sala de jantar, Beatriz e Gabriel apareceram do andar de cima. Gabriel, agora com 17 anos e quase 1,80 m de altura, me deu um aceno estranho. Ei, ele disse. Ei, Gabriel, você ficou alto. Beatriz, 19 anos, e, vestida com o que pareciam roupas de grife, de braços cruzados, perdeu a expressão,
deixando claro que não estava feliz em me ver. Então, você vai ficar de verdade? Ela disse, sem se preocupar em fazer parecer uma pergunta. Beatriz, a mãe avisou. Não é como se fosse um segredo. Ela está se mudando, falou minha mãe. Tive que passar o dia todo mudando minhas coisas para aquele pequeno quarto dos fundos. Eu respirei fundo. É bom ver você também, Beatriz. O jantar naquela noite foi tenso. Ricardo falou sobre seu trabalho no banco local. Gabriel murmurou respostas quando abordado diretamente. E Beatriz respondeu a comida dela enquanto me encarava ocasionalmente. Então, Ricardo disse, eventualmente. Quanto tempo você acha que vai ficar? Eu parei com meu garfo na metade do caminho para minha boca. Não vou ficar. Estou voltando. Esta é minha casa permanente agora. Ricardo trocou um olhar com minha mãe. Certo, é claro. É só que nos acostumamos com certos arranjos por aqui. Tenho certeza de que todos podemos nos ajustar. Eu disse uniformemente. Vou trabalhar em tempo integral na filial daqui. Então estarei fora de casa durante o dia. Tive que abrir mão do quarto grande por sua causa. Beatriz deixou escapar. Eu o uso há 2 anos e agora estou espremida naquele armário de quarto de hóspedes. Esperei que minha mãe ou Ricardo dissessem algo para lembrar Beatriz de que era minha casa e meu quarto. Mas eles permaneceram em silêncio, parecendo desconfortáveis. Na verdade, eu disse devagar. Esta casa inteira pertence a mim. Papai a deixou para mim em seu testamento. Então, tecnicamente, eu poderia escolher qualquer quarto que eu quisesse. Eu tinha tudo preparado naquele quarto para a faculdade. Minha mesa, minha penteadeira, tudo. E agora eu deveria amontoar tudo em uma sala com metade do tamanho, porque a princesa Larissa decidiu nos agraciar com seus presentes. Ela saiu furiosa, batendo a porta com tanta força que os pratos chacoalharam. Minha mãe me lançou um olhar de reprovação. Você tinha que antagonizá-la? Eu a encarei, incrédula. Eu a antagonizei? Ela foi quem começou a reclamar no minuto em que entrei pela porta. A expressão da minha mãe endureceu. Não vamos fazer isso hoje à noite. Você está cansada da viagem, as coisas vão melhorar amanhã. Mas as coisas não melhoraram no dia seguinte, ou no dia depois. Comecei meu novo emprego jogando, eu mesma, para aprender o básico. Era menor que o escritório de Sorocaba, mas o trabalho era familiar, e eu rapidamente me estabeleci. Eu me reconectei com alguns amigos do ensino médio que ainda estavam na área, incluindo minha melhor amiga do último ano, Luana, que agora trabalhava como enfermeira no hospital local. 2 semanas depois que me mudei de volta, cheguei em casa do trabalho e encontrei Beatriz decorando a sala de estar com serpentinas e balões. O que é tudo isso? Eu perguntei, colocando minha bolsa de laptop no chão. Minha festa de aniversário, ela respondeu sem olhar para mim. Está acontecendo? Sábado. Que legal, devo te dar um presente ou algo assim. Tentei ser educada, mas a última coisa que eu queria fazer era fazer compras para minha meia-irmã mal-humorada. Não precisa. Beatriz bufou. Você não estará aqui, com licença. Minha mãe apareceu da cozinha, parecendo nervosa. Querida Larissa, posso falar com você por 1 minuto? Ela me levou para a varanda dos fundos, onde costumávamos sentar e assistir ao pôr do sol quando eu era criança. Agora estava abarrotada de ferramentas e equipamentos de jardinagem de Ricardo. Beatriz está recebendo alguns amigos para seu aniversário. Aniversário no sábado. Minha mãe torceu as mãos juntas. Ela esperava ter a casa só para ela naquela noite. Eu olhei para ela. Você está realmente me pedindo para sair da minha própria casa para a festa da Beatriz? Só por algumas horas. Você poderia ir ao cinema ou jantar com a Luana. Você está brincando comigo, mãe? Esta é a minha casa. Eu não vou ser expulsa para uma festa de aniversário. Eu nem fui convidada. Por favor, não torne isso difícil, minha mãe implorou. As coisas já estão tensas o suficiente desde que você se mudou de volta. E de quem é a culpa? Vocês todos agem como se eu estivesse invadindo quando... Eu sou a dona deste lugar. O rosto da minha mãe caiu. Pensei que você poderia fazer isso como um favor para mim. Isso doeu. Eu me levantei. Não vou fazer uma cena na festa da Beatriz.
Vou ficar no meu quarto, mas não vou sair. Minha mãe pareceu desapontada, mas assentiu. Vou avisar Beatriz. No jantar daquela noite, Beatriz deixou seu descontentamento claro. Acho que vou ter que mudar minha festa para o Lucano. Ela anunciou dramaticamente, já que algumas pessoas... Ela olhou para mim. Não vão se comprometer. Mordi minha língua. Foquei no meu prato e não disse nada. Ricardo murmurou algo sobre o custo das festas em restaurantes, e Gabriel, como sempre, parecia entediado com toda a situação. No sábado, Beatriz e suas amigas foram ao Lucano para o aniversário dela. A casa estava maravilhosamente silenciosa, e eu passei a noite de pijama, assistindo filmes na sala de estar e aproveitando o lugar só para mim. Pela primeira vez, desde que me mudei de volta, eu senti paz na minha própria vida doméstica. Eu estava ficando mais no meu quarto, ou saindo com Luana ou outros amigos com eu tinha se reconectado no trabalho. As coisas estavam indo bem, meu chefe em Sorocaba apreciava minha experiência no escritório de Juquitiba e eu já estava sendo considerada para uma posição de líder de equipe. O trajeto não era ruim, e eu gostava do cenário familiar da minha cidade natal. Às vezes, na hora do almoço, eu passava pela minha antiga escola ou pelo parque onde meu pai costumava me levar para pescar. Uma noite, no final do verão, eu cheguei em casa e encontrei minha mãe e Ricardo sentados à mesa de jantar, com uma pilha de papéis na frente deles. Eles olharam para cima quando ela entrou e algo em suas expressões fez Larissa parar. Larissa, minha mãe disse, sua voz estranhamente formal. Precisamos falar com você. Me sentei e um nó formou no meu estômago. Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Minha mãe deslizou alguns papéis para mim. Contas de serviços públicos. Ela percebeu enquanto olhava para eles. Precisamos discutir a situação financeira aqui. Que situação? Eu perguntei. Ricardo limpou a garganta. Desde que você se mudou, nossas despesas aumentaram significativamente. Água, eletricidade, aquecimento, tudo aumentou. Eu contribuo para o fundo de compras, lembrei. Eu te dou 300 rários todo mês. Lembre-se que é mais do que minha parte da comida. Minha mãe e Ricardo trocaram um olhar. É só para a comida, mamãe disse. Isso não cobre as outras despesas. Senti um calafrio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. O que você está dizendo? Achamos que seria justo se você pagasse aluguel, Ricardo disse sem rodeios. 1.000 rários por mês. Você está falando sério? Minha voz subiu em descrença. Esta é minha casa. Meu pai deixou. Para mim. Eu sou quem deveria estar cobrando aluguel. O rosto de Ricardo endureceu. Agora escute aqui, moça. Nós temos mantido esta casa por 8 anos enquanto você estava vivendo sua vida em São Paulo. Nós pagamos os impostos sobre a propriedade, consertamos o telhado, substituímos o aquecedor de água. Eu nunca pedi para você fazer nada disso, Larissa retrucou. Me ofereci várias vezes para ajudar com as despesas maiores, mas minha mãe sempre disse que você tinha tudo coberto. Olhei para minha mãe, esperando que ela me apoiasse, para dizer algo em minha defesa. Mas ela apenas desviou o olhar. Seus lábios se apertaram. Mãe, eu disse, a voz mais baixa agora. Você não pode estar falando sério, esperar que eu pague o aluguel da minha própria casa. Se você não puder contribuir financeiramente, Ricardo disse friamente, então talvez você devesse encontrar outro lugar para morar. As palavras me atingiram como um golpe físico. Me virei para a minha mãe, certa de que ela se oporia ao marido. Mas ela apenas assentiu levemente, concordando com ele. Eu saí do quarto antes que eles pudessem ver as lágrimas ameaçando cair. No meu quarto, me sentei na beirada da cama, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. A casa estava quieta, mas meus pensamentos estavam ensurdecedores. Naquela noite, o sono escapou. Pela manhã, havia passado de choque para raiva. Fui para o trabalho mecanicamente, me preparando para o confronto. Eu sabia que estava chegando, e quando desci para o café da manhã, a família inteira já estava lá. Mamãe, Ricardo, Gabriel,
curvado sobre seu cereal, e Beatriz, que olhou para cima com um sorriso que dizia que ela sabia exatamente o que tinha acontecido na noite anterior. Então, Beatriz disse docemente, enquanto eu servia uma xícara de café: "Quando você vai começar a pagar o aluguel ou você vai se mudar?" Algo dentro de mim estalou. Coloquei a xícara no chão com cuidado e sorri de volta para Beatriz. Na verdade, tomei uma decisão. Todos os olhos se voltaram para ela. "Esta casa me pertence", eu disse, com a voz firme e calma, apesar da raiva, fervendo por dentro. "Ela foi deixada para mim pelo meu pai. Todos os outros aqui vivem nesta casa porque eu permito." Ricardo tentou interromper, mas eu levantei a mão. "A partir do mês que vem, eu estarei implementando um novo arranjo. Cada um de vocês, mamãe, Ricardo, Beatriz e Gabriel, pagará 500 Hylers por mês de aluguel. Isso dá 2.000 Hylers no total." Um silêncio atordoado caiu sobre a cozinha. A boca de Beatriz ficou aberta em choque. "Você está brincando?" "Mamãe", disse, sua voz quase um sussurro. "Não estou. Estou falando sério. Considere que pelo preço de mercado para a área, dividindo em 4 partes, é realmente bastante razoável." "Você não pode nos cobrar aluguel", Beatriz gritou. "Você é louca." Tomei um gole do seu café, estranhamente calma diante da indignação deles. "Se vocês não gostam dos termos, sintam-se à vontade para encontrar outro lugar para morar. Tenho certeza de que há muitas propriedades para alugar em Juquitiba." "Você jogaria fora sua própria mãe?" Ricardo exigiu, se levantando para ficar sobre ela. Eu encontrei seu olhar firmemente. "Não, eu cobraria um aluguel justo de minha mãe e sua família por uma propriedade que eles não possuem." "Depois de tudo que fizemos por você, mamãe", disse com a voz trêmula, "nós mantivemos esta casa, pagamos todas as contas enquanto morávamos aqui." Larissa interrompeu. "E agora você quer me cobrar aluguel pela minha própria propriedade? Como isso é diferente do que estou propondo?" Peguei minha bolsa e fui até a porta. "Pense bem. Me avise o que vocês decidirem." O caminho para o trabalho foi um borrão. Parte de mim não conseguia acreditar no que tinha acabado de fazer, mas outra parte, uma parte mais forte, sabia que era muito tempo de atraso. Eles me pressionaram demais e alguém tinha que ceder. Naquela noite, eu peguei comida para a viagem no caminho para casa e comi no meu quarto. Ninguém falou comigo. No dia seguinte, foi a mesma coisa. E no dia seguinte, me tornei um fantasma na minha própria casa, ignorada por todos, até mesmo pela mamãe. 2 semanas de silêncio se passaram. Comprei minhas próprias compras e as guardei separadas na geladeira. Lavei minha roupa quando não havia mais ninguém por perto. Senti falta da mamãe, mas não iria recuar. Não dessa vez. Finalmente, numa tarde de domingo, mamãe e Ricardo me encurralaram na sala de estar. Nós tomamos uma decisão. Ricardo anunciou rigidamente: "Estamos nos mudando. Encontramos um apartamento do outro lado da cidade." Eu assenti lentamente, uma mistura de emoções me invadindo. Alívio, porque a tensão finalmente acabaria. Tristeza, por ter chegado a esse ponto. E uma raiva persistente, por ter sido colocada nessa posição, principalmente por eles, especialmente minha mãe. Quando perguntei: "No próximo fim de semana?", mamãe disse sem encontrar meus olhos: "Já assinamos o contrato. Estou pegando o que paguei." Ricardo acrescentou, com seu tom desafiador: "A máquina de lavar, a lava-louças, a TV na sala de estar." "Tudo bem", eu o interrompi. "Pegue o que você comprou." A semana seguinte foi preenchida com os sons de embalagens e mudanças. Beatriz fazia questão de bater portas e gavetas sempre que eu estava por perto. Gabriel ficava sozinho, e minha mãe mal falava comigo, concentrando-se em organizar e embalar. Doeu mais do que eu queria admitir vê-la escolher Ricardo e seus filhos em vez de mim. Na sexta-feira à noite, Ricardo alugou um caminhão de mudança. Fiquei fora do caminho enquanto eles carregavam os móveis e as caixas. Alguns dos itens que levaram foram definitivamente compras que meu pai tinha feito,
a mesa de jantar, alguns dos eletrodomésticos da cozinha. Mas eu não tinha mais energia para brigar sobre isso. Quando estavam quase prontos, percebi que tentavam manobrar o velho relógio de pêndulo, que tinha sido o orgulho e a alegria do meu pai. Ele ficava na nossa entrada, desde que eu me lembrava disso. Fica, eu disse firmemente entrando no corredor. Ricardo franziu a testa. Eu paguei para consertá-lo há 3 anos. Ele não estava funcionando quando seu pai morreu. O relógio era do meu pai. Ele o comprou de uma loja de antiguidades no ano em que eu nasci. Pensei que ele iria discutir, mas mamãe colocou a mão em seu braço e balançou a cabeça levemente. Eles se afastaram do relógio enquanto faziam sua última viagem para o caminhão. Mamãe ficou para trás na cozinha. Eu nunca pensei que terminaria assim, ela disse baixinho. Nem eu, respondi. Mas você não me deu escolha. Mamãe desviou o olhar e disse: Eu pensei que você seria razoável. Razoável? Eu repeti. Era razoável deixar Beatriz me tratar como uma intrusa? Era razoável me pedir para deixar minha própria casa por ela? Era razoável ficar do lado do seu marido em vez da sua filha, em todos os momentos? Ricardo tem sido bom para mim, Larissa. Ele cuidou de nós depois que seu pai morreu. Não, mãe. Ele se mudou para minha casa e agiu como se fosse o dono. E você o deixou? Mamãe suspirou pesadamente. Eu posso ver que não vamos concordar com isso. Eu deveria ir. Eles estão esperando por mim. Adeus, Larissa. E assim, eles se foram. A casa, que parecia lotada e hostil por meses, de repente estava dolorosamente vazia. Naquela primeira noite sozinha, eu vaguei de cômodo em cômodo, fazendo um balanço do que restava e do que eu precisaria substituir. A sala de estar estava sem sofá e TV. A cozinha não tinha micro-ondas nem cafeteira. 3 dos quartos estavam vazios agora, sem camas e cômodas. Mas em vez de me sentir triste ou solitária, senti uma estranha sensação de paz me inundando. Essa era minha casa, realmente minha agora, de uma forma que não era desde que meu pai morreu. Eu poderia fazer o que quisesse com ela, enchê-la com minhas próprias escolhas, torná-la um lar novamente. No dia seguinte, eu dirigi até a loja de móveis para a casa mais próxima e comprei um sofá novo, uma cafeteira e itens básicos para a cozinha. Encomendei online uma estrutura de cama e agendei a entrega de um colchão novo para o fim de semana. Limpei profundamente todos os cômodos, abrindo janelas para deixar o ar fresco circular pela casa. Na segunda-feira, voltei ao trabalho com o coração mais leve. Meus colegas de trabalho notaram a mudança. Você parece diferente, meu gerente comentou. Mais relaxada. Sorri. Estou. As coisas se acalmaram em casa. Luana veio naquela noite para ver os novos arranjos. Ela assobiou enquanto caminhava pelos cômodos meio vazios. Uau! Eles realmente te limparam, hein? Sim, mas agora eu começo do zero. Faço tudo de novo, do meu jeito. Ela me ajudou a arrumar os móveis novos e pendurou algumas fotos que eu tinha emoldurado. Fotos minhas e do meu pai pescando, da minha formatura do ensino médio, dos amigos que fiz em Sorocaba. Você se arrepende? Ela perguntou, enquanto estávamos sentados no meu novo sofá, bebendo vinho em canecas de café, porque eu ainda não tinha trocado os copos. Pensei sobre isso por um momento. Não, eu respondi. Eu sinto falta da minha mãe e queria que as coisas tivessem sido diferentes, mas não me arrependo de ter me defendido. Meu aniversário chegou mais cedo, em outubro. Eu não esperava ouvir os parabéns da mamãe, mas o silêncio ainda doía. Tia Nice ligou para me desejar feliz aniversário e mencionou, sem jeito, que tinha visto mamãe e Ricardo no supermercado e eles pareciam estar bem. Ela nem perguntou sobre mim. Perguntou? Eu disse. A hesitação da tia Nice foi resposta suficiente. Dê um tempo a ela, Larissa. Ela é teimosa como você. Eu não me comunico com minha mãe ou sua família agora. Eles não me disseram seu novo endereço. E eu não perguntei sobre isso. Mamãe nem ligou no meu aniversário, o que doeu. Mas me mostrou claramente onde estão suas prioridades. Com Ricardo e seus filhos, não comigo.
ouço de parentes que eles estão bem. E isso é o suficiente para mim. Moro sozinha na minha casa agora, mas não me sinto sozinha pela primeira vez em anos. Sinto-me em paz. Este é meu lar e eu o recuperei. Seja qual for o futuro, sei que fiz a escolha certa em me defender. Papai ficaria orgulhoso. Bom, agora me diz. Você acha que Larissa fez a escolha certa ao lutar pela sua casa se afastando de sua mãe e de Ricardo? Como você reagiria em uma situação dessas? Como você lida com decisões difíceis que envolvem a família? Escreve aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma. História emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.